Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, os bolsonaristas estão assim em uma situação periclitante. Olha bem, o Supremo Tribunal Federal condenou mais 7 daqueles terroristas que tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro. Com a nuance do Bolsonaro, entendeu? Agora, esses 7, eles só foram condenados, inclusive, que eles foram julgados, porque o negócio é o seguinte, os idiotas, não, porque quando é bolsonarista, é idiota. E esses idiotas, como os crimes que eles ficaram somente lá no acampamento, quer dizer, eles ficaram no acampamento instigando os militares a dar o golpe de Estado. E alguns deles também foram lá na Praça dos Três Poderes para fazer parte daquele ato terrorista que eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Agora, sabe por que esse pessoal foi condenado? Eles não aceitaram aquela persecução penal que o Ministério Público sugeriu a eles. Eles se recusaram. E tem outra, se eles tivessem aceito, eles não teriam condenação nenhuma. Eles são burros pra caramba. Eles não iam ter condenação e não ia ter pena nenhuma em cima deles. Eles só iriam ficar um determinado tempo, alguns deles, com uma tornozeleira eletrônica, mas ia ficar na rua. Agora não, agora foram condenados. Não é uma topeira? Agora, outro dia, um deles que foi condenado também a, parece que 14 anos, aí estava dizendo que estava doente, que tinha... Aí o ministro Alexandre de Moraes deu uma colher de chá para ele e deixou ele tirar a pena dele na casa dele. E a mesma coisa, inclusive, está fazendo o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, quando a justiça ou a política vai atrás dele, ele sempre corre para o hospital. Sempre. Sempre corre para o hospital porque ele tem medo de ir para a cadeia. Só que agora não vai ter jeito. Inclusive porque ele já foi, inclusive, intimado a apresentar, inclusive, a lista de testemunha de defesa, de fazer a defesa dele. E tem outra. Aí o que acontece? Ele foi intimado outro dia, foi lá uma oficial de justiça que intimou ele, mesmo ele estando dentro da UTI. Porque eles estavam fazendo a UTI, ele estava fazendo a maior festa. Então, o que ele fez na UTI? Deu entrevista para canal de extrema-direita, gravou live vendendo capacete de corredor, vendendo uma série de coisas. Quer dizer, cometendo uma série de irregularidades
que não pode ser cometida numa UTI de hospital. Teve um dia lá que tinha mais de 15 pessoas na UTI. E eu sempre ouvi dizer que UTI entrava uma pessoa da família e olhe lá. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro entra 1 milhão de gente. Agora diz que ele passou por uma cirurgia no intestino. Eu, sinceramente, eu não acredito nada que saia da boca do Bolsonaro e nem nesses médicos do Bolsonaro que diz que fizeram uma cirurgia de 14 horas. Eu não acredito, porque o que acontece? Se o cara fez uma cirurgia de 12, 14 horas, por que no outro dia ele já estava dando entrevista para canal de extrema direita? E também gravando live, gravando vídeo para as redes sociais. O cara que faz cirurgia fica de repouso, não fica andando no corredor de hospital. E o Bolsonaro estava justamente fazendo isso. É o fim da picada. E sabe quantas testemunhas o Bolsonaro apresentou de defesa dele? Ele apresentou 15, ele indicou 15 testemunhas de defesa. Olha, bom, 15. Agora, eu não sei se vai adiantar alguma coisa, porque essas 15 testemunhas, nenhuma delas vai dizer que o Bolsonaro não é o cabeça dessa tentativa de golpe de Estado. Porque alguns deles, inclusive, estão também sendo denunciados. Por exemplo, um advogado que chama Mauri Feres Saad, ele é apontado pela Polícia Federal como mentor intelectual daquela minuta do golpe. Esse é um dos que o Bolsonaro indicou para ser testemunha de defesa. Agora são 15. Eu vou dar o nome dos 15. Coronel Wagner de Oliveira Silva, que participava, inclusive, daquelas fiscalizações de urna. Renato de Lima França, esse era ex-subchefe jurídico do governo do genocida. Eduardo Pazuello, que inclusive foi ministro da Saúde, que não quis comprar vacina e morreu um monte de gente. Agora ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi eleito, a população é assim. Rogério Marinho, que é senador do Rio Grande do Norte, que também foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo do genocida. O Hamilton Mourão, que é general, que ocupou, inclusive, a vice-presidência, que atualmente ele é senador pelos republicanos do Rio Grande do Sul. O Ciro Nogueira, que também era ministro da Casa Civil. Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo e também foi ministro do genocida. O Gilson Machado, ex-ministro do Turismo. General Marcos Antônio Freires Gomes, ex-comandante do Exército. Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que era comandante da Aeronáutica. General Júlio César de Arruda, ex-comandante do Exército. Jonathan Assunção Salvador Nery de Castro, que era secretário executivo da Casa Civil.
Ricardo Peixoto Camarinha, que é médico do Bolsonaro, Giuseppe Dutra Janino, ex-chefe da Secretaria Tecnológica de Informação do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, todos esses são testemunha de defesa do Bolsonaro. E o Bolsonaro mandou a lista desse pessoal na segunda-feira, porque ele foi intimado lá na UTI do hospital. Agora, olha bem o que diz a defesa do Bolsonaro. Abre aspas. A citação foi realizada de forma contrária ao quanto estipula o artigo 242 do Código Penal e ocorreu contra a orientação, apesar da advertência dos médicos, responsável pelo tratamento e internação do peticionário. A situação que, todavia, não foi registrada nos autos da certidão lavrada. Isso afirmou a defesa do Bolsonaro, inclusive que foi documentado. Agora, no dia 11 desse mês, o ministro Alexandre de Moraes determinou a intimação de todos os denunciados do núcleo 1, que é o núcleo do Bolsonaro, que viraram réu após o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a intimação foram concluída entre os dias 11 e 15 de abril, exceto do Bolsonaro, porque ele se internou no hospital para não receber. Aí o que acontece? O ministro Alexandre de Moraes começou a assistir as lives que o Bolsonaro gravava na UTI, a entrevista que o Bolsonaro dava lá na UTI, aquela turma de gente que ia fazer festa lá na UTI, aí ele chegou à seguinte conclusão. Ora, se o Bolsonaro está na UTI fazendo festa, dando entrevista, gravando live, ele pode receber o oficial de justiça. Aí mandou o oficial de justiça intimar o Bolsonaro. Aí o oficial de justiça foi lá e intimou o Bolsonaro. Porque tem um porém nisso tudo. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, diz que o Bolsonaro tinha conhecimento daquele plano intitulado Punhal Verde e Amarelo, que era inclusive o planejamento para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, a Procuradoria também garante que o ex-presidente, o genocida Bolsonaro, sabia da minuta do decreto. Inclusive, ele mudou alguns itens da minuta. E agora vai ser julgado e, de preferência, condenado. Agora, esses 15 testemunhas de defesa não vai afetar em absolutamente nada que o Bolsonaro vai fazer, porque o Bolsonaro vai ser condenado, porque ele cometeu crime grave. E o crime que ele cometeu é a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Não é nem pelas joias
que ele roubou e contrabandeou para os Estados Unidos. Ele vai ser condenado pela tentativa de golpe de Estado e também pela organização desse grupo Punhal Verde e Amarelo, que eles estavam designados a matar o presidente Lula, por ordem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro que deu a ordem para eles matarem o presidente Lula, o vice Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. E é exatamente por isso que ele vai ser condenado. E tem outra, ele tentou o golpe de Estado. E o golpe de Estado, inclusive, era justamente para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais, porque nós sabemos qual é o resultado de uma ditadura militar fascista. Nós, sabe por que nós sabemos? Porque nós sentimos na carne o que é uma ditadura. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Fico por aqui, pessoal, e não esqueçam, inscrevam-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.